Com as tensões geopolíticas aumentando, o risco de guerra nuclear ao seu ponto mais alto em décadas, cerca de 34,1 milhões de pessoas podem morrer e outras 57,4 milhões podem ficar feridas nas primeiras horas de um início de uma guerra nuclear entre a Rússia e os Estados Unidos, desencadeada por uma arma nuclear de baixo rendimento, de acordo com um estudo do Instituto Princeton. De fato, é uma realidade muito mais próxima do que imaginamos com a guerra na Ucrânia em andamento em mais de 2 anos e meio e com a participação de mais de 50 aliados dos Estados Unidos, forçando também a Rússia a buscar novas estruturas de comércio e apoio externo de nações rivais dos americanos. Mas o elemento que mais se tem notado é o fortalecimento expressivo da Aliança do Atlântico Norte, a OTAN. Diversas atividades nucleares vêm sendo empregadas nos últimos meses para a dissuasão de forças hostis no norte e leste europeu, empregando até mesmo exercícios nucleares com armas neutras, geralmente preenchidas de água ou ogivas explosivas convencionais. Com um risco cada vez mais crescente, a Turquia fez um importante alerta para a OTAN e toda a Europa. O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, emitiu um alerta sobre os riscos de uma guerra nuclear de fato com a Rússia. A guerra entre Rússia e Ucrânia explodiu após o presidente russo Vladimir Putin ter ordenado o início da operação militar especial na Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022. Embora Moscou visasse uma vitória rápida sobre seu vizinho do leste europeu, visto como tendo um exército muito menor, seu vigoroso esforço de defesa, reforçado pela ajuda ocidental, o impediu de obter ganhos substanciais. Nas últimas semanas, a Ucrânia lançou sua própria contraofensiva em Kursk, marcando a primeira vez que território russo foi tomado desde a Segunda Guerra Mundial. O conflito, no entanto, há muito tempo, levanta preocupações sobre se a Rússia poderia implantar armas nucleares. Putin repetidamente fez declarações surpreendentes sobre armas nucleares em meio à guerra em andamento, já que Moscou tem mais ogivas nucleares do que qualquer outro país, de acordo com a Companhia Internacional para Abolir Armas Nucleares. O ministro turco Hakan Fidan então levantou preocupações sobre se as armas nucleares seriam eventualmente usadas na Ucrânia. A Turquia é notavelmente um aliado-chave dos Estados Unidos e membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, embora o presidente turco Recep Tayyip Erdogan tenha, às vezes, rompido com o Ocidente de alguma forma, que envolve a Ucrânia. Segundo as palavras de Fidan, infelizmente, uma guerra no coração da Europa entre a Rússia e a Ucrânia está em seu 3º ano. Ela corre o risco de se transformar em uma guerra envolvendo o uso de armas nucleares. Ele acrescentou que não há nada mais humano do que a exigência de parar essa guerra e que negociações precisam ocorrer para evitar que nossa região seja ainda mais devastada pela guerra. Seus comentários de alto nível do alto escalão do governo turco foram feitos depois que Sergei Narinsky, diretor do Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia, acusou os Estados Unidos, em 29 de agosto, de tentar desequilibrar o sistema de segurança internacional na esfera nuclear. Em junho, Putin disse que a possibilidade da Rússia usar armas nucleares em meio à guerra não deveria ser encarada de ânimo leve pelo Ocidente, ou seja, que não deveria ser ignorada. Segundo Putin, por alguma razão, o Ocidente acredita que a Rússia nunca irá utilizá-la. Temos uma doutrina nuclear. Veja o que ela diz, referindo-se então à política de seu país de permitir o uso de armas nucleares, dizendo que o seu uso é se a própria existência do Estado for colocada sob ameaça. Para Putin, abre aspas, se as ações de alguém ameaçam nossa soberania e integridade territorial, consideramos possível usar todos os meios à nossa disposição. Isso não deve ser encarado levianamente, superficialmente. Fecha aspas. Os Estados Unidos têm sido um aliado-chave da Ucrânia em meio ao conflito, com o governo Biden, junto com muitos outros líderes mundiais, dizendo que a invasão não foi provocada e carece de justificativa. Washington deu bilhões de dólares em ajuda militar a Kiev, o que se mostrou crucial para os seus esforços de defesa. A ofensiva ucraniana em Kursk gerou preocupações nucleares na Rússia,
que no início deste mês acusou a Ucrânia de tentar atacar uma usina nuclear usando drones, muito próximo da cidade de Kursk. As preocupações nucleares dos Estados Unidos estão cada vez mais crescentes à medida que as atividades bilaterais entre Rússia e China aumentam. Recentemente, se descobriu que a Rússia estava fornecendo equipamentos, técnicas de engenharia e também de matérias-primas para acelerar a energia nuclear e o desenvolvimento de ogivas nucleares para o programa de armas nucleares chineses, que busca chegar a 1.000 ogivas nucleares estratégicas até 2030. No entanto, os Estados Unidos acreditam que essa façanha deve ser alcançada muito antes com essas atividades bilaterais em conjunto entre Rússia e China. O alinhamento entre Rússia e China coloca o Ocidente muito atrás na dissuasão nuclear quando o assunto é quantidade de armas nucleares estratégicas, ameaçando assim consideravelmente os interesses americanos e europeus. Essa é a loja oficial do canal umapenca.com/área militar. Temos camisetas, canecas, pôsteres com várias temáticas e um preço muito acessível. Cada compra ajudará no meu trabalho em trazer mais informações para vocês.